Salve, salve galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas, espero que vocês gostem. Hoje nós vamos comentar sobre um autor bastante conhecido, é uma teoria que daria para nós passarmos anos e anos estudando sobre ela, pessoas passam estudando sobre essa teoria durante muitos anos e hoje eu gostaria de comentar com vocês aqui um personagem histórico da história nacional, que é o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um intelectual e político brasileiro, nascido em 1931, no Rio de Janeiro. Do ponto de vista intelectual, é um seguidor ou um discípulo, né? Sai dali do ventre do conhecimento de um autor também bastante reconhecido, que é o Florestan Fernandes, que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Né? Florestan Fernandes é aquele que diz aquela frase tão necessária, de que a elite brasileira deseja que o Estado seja máximo para eles e mínimo para a população. Fica bem esclarecido isso, né, elucidado, quando nós olhamos para a realidade do BNDES, né, que serve mais aos interesses e às causas de uma elite já estabelecida no topo da pirâmide do que propriamente ao pequeno empresário, ao médio empresário, etc. Bem, o que eu gostaria de dizer? Fernando Henrique Cardoso foi um daqueles intelectuais que foram exilados no Chile. Foi uma penca de intelectual que recorreram ao Chile para fugir da ditadura militar. O Fernando Henrique Cardoso também foi ao Chile. Entre 1965 e 67, ele escreve um livro junto com um intelectual economista associado à CEPAL no Chile. Escreve um livro chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Esse texto, com o economista Faleto, ele tem uma questão interessante, que é o seguinte: a teoria da dependência, isso é uma teoria, né? A teoria da dependência foi criada por um teórico alemão chamado André Gunderfrank. Então, esse intelectual ele dizia o seguinte: olha, o capitalismo, da maneira como ele está estabelecido, não tem como ter uma outra coisa que não seja os países dependentes e os países, então, que vivem no epicentro, aqueles países que dominam e que governam o mundo. Então, você tem um epicentro mundial que define o caminho que deve seguir, que explora, que coloniza, né, que invade, que absorve toda a riqueza desses países então dependentes, periféricos, marginais, que estão aí, que estão na marginalidade do mundo. Esses países dependentes, eles vão ser sempre dependentes desses países centrais. Eles não conseguem alçar voo. Por quê? Porque a maneira como o sistema é estabelecido é assim que as coisas funcionam. Então ele vai dizer, para que isso mude, não tem como mudar se nós não acabarmos com o sistema econômico atualmente vigente. Então o capitalismo tem que acabar, nós temos que acabar com o capitalismo e propor um novo modelo, uma nova forma de conduzir o mundo, a vida, as relações políticas e econômicas pelas quais nós estamos todos atravessados. Tudo bem? Essa é a teoria da dependência do fundador dela, do André Gunderfrank. O economista Faleto com o Fernando Henrique Cardoso vai propor, então, dentro da teoria da dependência, uma outra questão, que é o seguinte: pode haver desenvolvimento dentro dos países dependentes, inclusive dentro desse sistema, né, desse ethos que engloba o mundo, chamado capitalismo. É possível ter esse desenvolvimento. Ele vai dizer, vai olhar para a nossa história e vai falar: olha só o Brasil, com o FHC nos anos 50, com o discurso desenvolvimentista dos 50 anos em 5, nós tivemos um avanço das indústrias, né? Nós tivemos um avanço economicamente. Olha só, até mesmo agora, plena ditadura militar, civil-militar, nós temos um avanço econômico, né? Temos um avanço de infraestruturas. Então cria-se uma cisão dentro da CEPAL. Os seguidores do André Gunderfrank, que vai dizer, olha, o capitalismo é rígido o suficiente para determinar que existem países centrais e dependentes. E uma outra teoria que vai dizer, olha, existe sim os países centrais e os dependentes, mas os dependentes podem progredir diante do cenário mundial. Bem, esse então seria duas colocações. A esse nome desse conceito que o Fernando Henrique Cardoso está trabalhando, ele dá o nome então desse conceito de um desenvolvimento dependente associado. Ou seja, permite que os países atrasados possam desenvolver desde que sigam determinadas lógicas, regras do mercado internacional, do mundo como um todo, do epicentro que governa, que comanda o mundo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, o que predominou durante muito tempo foi uma corrente econômica chamada keynesianismo,
que é a favor de uma intervenção do Estado, né, na economia, um Estado radicalmente forte, por assim dizer, uma economia planificada. No Brasil, isso deu seu nome de desenvolvimentismo, mas no mundo nós chamamos então de keynesianismo. Os países capitalistas, diante da Guerra Fria e da iminência, né, da ascensão de poder do comunismo, com as revoluções cubanas, a própria China, a Rússia, enfim, outros países que aderiram a esse modelo, o capitalismo ele se associa de alguma maneira ao próprio keynesianismo. Porque com as reformas trabalhistas, a melhora na condição de trabalho, uma certa distribuição de renda, isso fez com que a classe trabalhadora aplacasse a sua ira e a tentativa de uma revolta, ou seja, de aderir ao plano, ao projeto comunista e aceitar essa nova forma de capitalismo que seria então, entre aspas, mais humanizada, com a distribuição, com melhores condições de salário, com melhores condições de trabalho, enfim, com as reformas que o capitalismo propôs diante da Guerra Fria e diante do risco do comunismo, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele, durante algum tempo, pensou isso também, esse keynesianismo, né? Mas ele em determinado momento, ele vê esse keynesianismo não mais como algo positivo, né? Então ele inverte a lógica do Vargas, ele subverte realmente o modelo varguista, e quando ele é presidente, ele então adere àquilo, entre aspas, que nós chamamos de neoliberalismo, né? Ele é o governo das privatizações, é o governo da abertura do país ao mercado internacional, é o governo do país ao modo do jogo vigente no mundo. Então, aí eu faço um questionamento, uma especulação, que é o seguinte: será que de fato, como nós muitas vezes escutamos intelectuais falando, há uma cisão entre o pensamento do Fernando Henrique Cardoso enquanto intelectual e do pensamento do Fernando Henrique Cardoso enquanto político? Ou será que o Fernando Henrique Cardoso, o intelectual, e o político é uma continuação do intelectual? Porque se nós olhamos para o modelo proposto pelo Fernando Henrique Cardoso político, é, de alguma maneira, a tentativa de um desenvolvimento dependente associado. Quer dizer, existem lógicas do mercado, existem lógicas do capitalismo que nós não vamos conseguir furar com elas, então nós vamos se utilizar delas para que ao menos o nosso país, a nossa nação, tenha algum tipo de desenvolvimento, né? Então isso seria o conceito principal, né, dessa aula. Qual o meu objetivo com essa aula aqui? Qual que era o meu objetivo com essa aula? Deixar claro para vocês a figura do Fernando Henrique Cardoso e definir esse conceito de desenvolvimento dependente associado, tá? Que é essa ideia do Fernando Henrique Cardoso. Nós poderíamos comparar o Fernando Henrique Cardoso com outro intelectual, mas vai ficar para uma outra aula, que é com o Celso Furtado. Então, o Fernando Henrique Cardoso, enquanto intelectual, ele estaria na antípoda, né? Ele estaria na antítese do intelectual do Celso Furtado. São duas propostas e modelos completamente diferentes de governança, de governabilidade, etc. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, comentar, deixar o seu like e quem sabe até mesmo fazer um Pix para nós com o e-mail que está aqui embaixo. O e-mail nosso é a chave Pix, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Certamente, se você colaborar, contribuir, o nosso canal cada vez mais terá qualidade, terá mais constância. Enfim, é isso. Até o próximo Pincelada do Saber. Espero que vocês tenham gostado. É hora de dar tchau!